2011. Pois bem, nós vamos sair agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho, como acontece toda sexta, nós vamos estar aqui aprofundando num assunto. E o assunto que hoje nós vamos estar falando está relacionado com os equipamentos radiológicos instalados na rede pública de saúde do nosso país, né? Afinal de contas, o que acontece com esses equipamentos? Porque é comum de se ouvir, ou de se acompanhar, ou de se constatar reclamações de pacientes que precisam voltar para casa porque depois de muito tempo para marcar aquele exame, de esperar na fila e de repente quando chega o dia não vai poder fazer o exame porque o equipamento ou está quebrado ou alguma coisa aconteceu com este equipamento para que esse exame radiológico não venha a ser realizado. Afinal de contas, onde é que estão esses equipamentos? Por que até hoje existem esses equipamentos que são adquiridos com dinheiro público, às vezes doado por instituições, e esses equipamentos terminam ficando encaixotados, não apenas um mês, 2 meses, mas por vários anos, e quando se resolve colocá-lo em prática, quer dizer, a tecnologia já está superada. De fato está acontecendo com esses equipamentos. Nós vamos então entrar neste assunto, nós que convidamos aqui a Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Convidamos também o Dr. Mário Sérgio de Albuquerque, ele que é procurador de Justiça do Centro de Apoio Operacional e Proteção do Patrimônio Público. Também convidamos Antônio Gonçalves, advogado, doutor e mestre em Filosofia de Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São os nossos convidados. Claro que a produção também buscou aí a participação, mas que não foi confirmada, do Conselho Federal de Medicina, do Núcleo de Estudos de Saúde da Universidade de Brasília, do Ministério da Saúde e também do Colégio Brasileiro de Radiologia. Apenas citando aqui os contatos feitos com essas instituições, mas que não foi fechada, portanto, as participações. 9h16, saímos então para o intervalo, voltamos em instantes, até já. Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui, pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias Caixa. Exija sempre o comprovante original da aposta. As Loterias Caixa têm um recado muito importante para você. Na hora de fazer a sua fezinha nas loterias, lembre-se, só leva o prêmio quem estiver com o comprovante original na mão. Só ele dá a segurança de que a sua aposta foi realmente efetuada. Afinal, a sorte também tem que ter sua garantia, não é? Então exija sempre o comprovante original impresso no terminal lotérico. São as Loterias Caixa, pensando sempre em você e na sua sorte também. Loterias Caixa. Acredite, aposte. Loterias Caixa. Exija sempre o comprovante original da aposta. 5 anos atrás, mulheres de todo o Brasil ganharam uma grande aliada na luta contra a violência, a Lei Maria da Penha. Com ela foram criados novos juizados e delegacias, aumentou o rigor das penas ao agressor e acabou a sensação de impunidade. Não deixe que a violência cale você. Conte com a Lei Maria da Penha. Informe-se. Ligue 180. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Governo Federal. Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo: eu te amo. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Revista Brasil, com Walter Lima. Então vamos lá, são 9h mais 20 minutos, agora no horário de Brasília. Está conosco aqui nos estúdios a Valdelice Teodoro, que é a presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.
Está também conosco ao telefone o doutor Mário Sérgio de Albuquerque, e também vai estar conosco em instantes o doutor Antônio Gonçalves. Doutor Antônio é advogado, doutor e mestre em filosofia. Doutor Mário Sérgio de Albuquerque, ele é procurador de justiça do Centro de Apoio Operacional de Proteção do Patrimônio Público no estado do Paraná. Pois bem, o presidente Valdelice, bom dia, obrigado à senhora pela atenção com a Rádio Nacional e ter comparecido também nos estúdios. Bom dia, Walter. Eu é que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Quer dizer, claro, vamos abordar um assunto extremamente sério, né? Que é justamente esse questionamento que a população brasileira sempre faz, né? Porque dá tanto problema com os equipamentos radiológicos, equipamentos esses que se acham instalados em hospitais da rede pública do nosso país. Quer dizer, existe uma resposta para isso, presidente? Na verdade, a saúde pública num todo, ela vem numa fase muito ruim, né? Mas o que eu posso responder na área da radiologia, o que existe são muitos equipamentos sem manutenção, equipamentos que estão aí para atender a população e não tem a possibilidade de funcionamento devido à falta de manutenção. Equipamentos ultrapassados, sem a condição de funcionamento. E em muitos casos, como já foi apontado em outra ocasião, existem equipamentos novos que são doados, que estão aí para entrar em funcionamento e eles ficam apodrecendo em caixa sem a instalação. Existe, a União oferece o espaço, o local para o equipamento ser instalado, o equipamento é doado, mas que por situações adversas esse equipamento não é instalado e deixa de dar o atendimento necessário. Existe aquela outra situação também, que o equipamento é instalado em um local onde não tem acesso, onde não tem população para a demanda, né, para ser atendido. Então, quer dizer, o equipamento está lá, mas num local que não deveria estar. É mais ou menos por aí. Existe um caos dentro do setor da radiologia no país. Deixa eu trazer também a participação do doutor Mário Sérgio. Doutor Mário Sérgio, bom dia. Bom dia. Muito obrigado ao senhor também pela atenção. É claro, tem como, de alguma forma, responsabilizar o Estado diante deste quadro que está nos trazendo a presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no sentido de que esses equipamentos, de alguma forma, tenham a sua destinação correta e, acima de tudo, a sua manutenção precisa? O Ministério Público tem atuado basicamente em dois setores na área de saúde. Na própria garantia dos serviços de saúde, onde ele atua através das promotorias de proteção à saúde pública, exigindo que o Estado cumpra todos aqueles princípios constitucionais referentes à saúde, como universalidade, integralidade, etc. E atua também na área de proteção ao patrimônio público, que é exatamente a área que eu atuo, onde procura corrigir desvios que ocorrem, enfim, condutas equivocadas de agentes públicos, que vêm prejudicar aí o serviço de saúde, tanto no aspecto financeiro, de desvios de recursos públicos, como de ofensa a princípios constitucionais. No estado do Paraná, especificamente, o problema que nós mais temos enfrentado se refere a terceirizações ilícitas. Esse é um tema que foi bastante recorrente, depois ele diminuiu um pouco, mas agora parece que está voltando e é um problema que o Ministério Público tem enfrentado muito aqui no estado do Paraná. Bom, deixa eu também trazer a participação do doutor Antônio Gonçalves, advogado, como já foi dito, né, mestre em filosofia do direito. Doutor Gonçalves, bom dia. Bom dia, Walter, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado também ao senhor pela atenção. Enfim, diante desse quadro, né, que está sendo posto, de que forma o judiciário pode ser alcançado no sentido de buscar ou ter uma correção nesses equívocos? Olha, Walter, eu ouvi atentamente tudo o que foi dito até agora e me parece preocupante. Tudo o que foi dito está correto, mas tem um lado que precisa ser manifestado que me parece o menos favorecido nesse debate todo, que é a questão do paciente, que é quem se utiliza de aparelhos que não deveriam estar em circulação, de produtos
que podem estar vencidos, que podem estar fora dos padrões legais, das especificações mínimas. E aí como fica o impacto para essa pessoa, se ela faz um tratamento, se ela depende da saúde para sobreviver, inclusive, e ela é mal atendida não no aspecto humano, mas no aspecto técnico, e ao invés de melhorar, ela piora. Então nós temos que proteger sim esse consumidor que é mal atendido por deficiência do sistema de saúde na parte técnica, na parte tecnológica e com negligência na parte administrativa, como bem falou o procurador. Voltando aqui com a presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, a Valdelice Teodoro. Bem, presidente, no caso o Conselho tem aí postado um vídeo para mostrar realmente para a nação brasileira a realidade da manutenção, da preservação, do cuidado, do zelo, ou até mesmo do desmantelamento aí desse setor radiológico. Como é que foi produzido esse vídeo? Esse vídeo foi produzido em cima do conhecimento real que a gente tem da situação no país, né? Foi uma iniciativa porque nós temos feito muitas denúncias, temos buscado defender o direito do paciente, né? Para que não recaia sobre o nosso profissional como negligente, por às vezes não atender e tudo mais. E como dificilmente obtemos resposta das nossas reclamações, das nossas denúncias, então nós resolvemos tomar essa iniciativa fazendo esse documentário e demonstrando a realidade do que está. Quer dizer, nós tentamos mostrar um pouco, não mostramos completamente a realidade dentro da radiologia, né? E a nossa preocupação, enquanto órgão regulamentador da profissão e protetor da sociedade, foi exatamente com o paciente que está lá na ponta, né? Porque é a única pessoa, digamos, que está sendo diretamente afetada é o paciente, é a pessoa que está dependendo de um exame, com qualidade, com resultado imediato e que não se tem. Como disse o Dr. Mário Sérgio, que ele é lá do Paraná, de onde eu também sou, eu sou de Curitiba, e dentro de Curitiba foi citado no nosso documentário uma situação que no Hospital de Clínicas de lá... um hospital público. Um hospital público, é o maior hospital de dentro do Paraná, está lá no porão apodrecendo um equipamento de radioterapia que foi doado pelo governo há mais ou menos 20 anos atrás. Esse equipamento tem a sala pronta, tem tudo pronto. Na época foi feito concurso, contratado funcionários para tocar esse equipamento, né? E esses funcionários estão já aposentando e esse equipamento nunca foi instalado, ele nunca entrou em funcionamento, ele continua lacrado dentro da caixa apodrecendo, coisa que na época era um equipamento de ponta de linha, seria o equipamento mais moderno do estado, hoje ele está defasado, está lá apodrecendo, enquanto que num outro hospital de rede filantrópica, que eu não vou citar o nome do hospital, mas é um hospital especializado em oncologia dentro de Curitiba, tem pacientes que ficam aguardando 3, 4 meses para entrar, para começar a fazer o tratamento devido à demanda que existe, né? Quando muitas vezes esse paciente não consegue chegar ao início do seu tratamento, dado ao fato do lapso temporal que ele necessita para ter a vaga para ele começar o tratamento. Esta é uma realidade que eu posso apontar assim, seguramente com conhecimento de causa. Deixa eu voltar com o doutor Mário Sérgio. Doutor Mário Sérgio, quer dizer, diante desse quadro traçado aí pela presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, quer dizer, um quadro que a gente verifica aí que acontece em várias partes do nosso país. O que o paciente pode fazer quando a ele é dada a resposta, né? Mesmo ele demonstrando a necessidade urgente de ser atendido, mas que para ele é dito que em menos de 3 meses não vai ser possível de ser atendido. O que esse paciente pode fazer para exigir do Estado, né, fazer valer os seus direitos? Como eu afirmei, o Ministério Público atua nessas duas pontas, tanto no atendimento, no direito do paciente de ser atendido, quanto na eventual punição de agentes públicos por condutas ilícitas.
Nesta área do atendimento, ele pode se dirigir às promotorias de proteção à saúde pública, onde ele, narrando o seu caso, o Ministério Público com certeza tomará alguma providência exigindo do Estado o atendimento imediato. Em muitas situações, eu não trabalho diretamente nessa área, mas eu tenho visto essa atuação do Ministério Público, até porque eu aqui sou conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público e acompanho alguns arquivamentos de inquéritos civis e tenho visto que o Ministério Público do Estado do Paraná tem uma atuação forte nessa área e ele, inclusive, após ser solicitado, tem conseguido aí diversos, tanto fornecimento de remédio como de cirurgias e de algumas outras solicitações que os pacientes se dirigem e procuram a intervenção do Ministério Público. Então, o Ministério Público do Estado do Paraná, pelo menos, eu vejo que tem uma atuação presente a garantir esses direitos desses pacientes. Mas, claro que o sistema todo, ele tem uma série de defeitos ainda que devem ser corrigidos. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Conselho Nacional de Radiologia. Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo e só não queria perder essa oportunidade, tanto de parabenizar e dizer que eles tocaram exatamente num ponto muito importante, que durante muito tempo o serviço público brasileiro foi sucateado e esse sucateamento acabou gerando um mito de que o serviço público é ruim e o serviço privado é bom, o que é um mito nem sempre verdadeiro, e isso desencadeou numa ideia de que se o serviço público é ruim, nós deveríamos passar essas atividades para o setor privado, com terceirizações e outros instrumentos que se tem utilizado. Só que, como disse, isso se trata de um mito, nem sempre é verdadeiro, e como ocorreu no vídeo, isso tem importado, e muitas vezes, uma omissão do Estado em fazer a sua obrigação. Muitos desses contratos, termos de parceria e tal, são ilícitos, porque importam em terceirizações ilícitas e tem importado num enriquecimento de setores privados à custa dos serviços de saúde que deveriam ser públicos e gratuitos, como está previsto na nossa Constituição. Então, não gostaria de perder a oportunidade de fazer esse registro e parabéns novamente ao Conselho Nacional de Radiologia. Pois não. Deixa eu também saber do doutor Antônio Gonçalves justamente essa questão da judicialização, enfim, da saúde, ou seja, a pessoa, claro, né, esclarecida, sabe que tem direito, então busca na justiça o direito a ter aquela medicação, o direito a realizar aquele exame, enfim, o direito a utilizar a UTI, e em muitos casos há necessidade de buscar a justiça para que esse direito, de alguma forma, seja respeitado no campo da saúde. Como é que você vê essa questão, doutor Antônio? Olha, Walter, tem um outro aspecto que, inclusive, nós temos que salientar, que o vídeo, realmente, ele é muito oportuno, mas é um aspecto não abordado que também é muito grave para a questão dos usuários do sistema de saúde, que é a questão do convênio, a questão dos portadores de seguro-saúde. Muitos deles vão usar o seu plano de saúde para algum tipo de tratamento e aí eles são surpreendidos com a notícia de que o plano não cobre. Então, eu aproveitei para dar essa deixa, porque a resposta é a mesma no caso da sua pergunta e da minha proposição. O usuário que precisar do sistema de saúde não tiver acesso ou não tiver cobertura do seu plano de saúde, ou se ele for licenciado, como o caso da presidente do Conselho mencionou, que temos um aparelho que era ultramoderno e agora é enfeite, e em contraposição ao concorrente que vive lotado, ele tem que entrar com mandado de segurança para assegurar o seu direito ao atendimento, porque essa fila de espera pode ser a diferença entre a sua sobrevivência e a sua morte. Então, um mandado de segurança com pedido de liminar, e geralmente isso funciona muito bem e a pessoa consegue internação, tanto no caso da rede pública, como no caso do convênio com a rede particular, quando o convênio nega a cobertura.
Agora, eu gostaria de parabenizar o debate, Walter, porque realmente a questão da saúde, ela preocupa, não é... O promotor bem disse que existe essa pecha de que o Estado é inoperante, em alguns setores é mesmo, mas na questão da saúde, existe muita coisa moderna por parte do Estado. E eu acho que o vídeo apontou a falta de manejo disso. Não é falta de licitação, não é falta de modernização de aparelhagem, é a falta de uma melhor administração pública, isso que me parece. E para isso temos o Ministério Público para cobrar a função primordial do Estado, que é servir ao cidadão. Não podemos esquecer que a nossa Constituição garante que é dever do Estado efetivar os direitos fundamentais. O que é isso? São os direitos mínimos para o cidadão, para a coletividade. Então, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito especialmente à vida. E o Estado não pode dizer que não tem dinheiro, que não tem infraestrutura, que não tem condições, porque essa é a sua obrigação primordial. Ele não pode simplesmente fingir que não é com ele. E toda vez que isso acontecer, cabe ao cidadão provocar o judiciário, entrar com uma ação judicial, porque caberá ao judiciário obrigar o Estado a cumprir com o seu papel, que já é uma vergonha ele depender do judiciário para trabalhar. Entendo. Deixa eu voltar com a Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Bom, com certeza tem muita gente curiosa para saber como fazer para poder assistir esse documentário no vídeo, o presidente. Qual é o endereço para poder acompanhar aí esse documentário? O vídeo está disponível no site www.conter.gov.br/radioativo. O vídeo está disponível neste endereço. Né? Deixa eu também formular outra pergunta para a senhora. Diante dessa constatação, né, que inclusive gerou este documentário, qual foi a iniciativa do Conselho, de alguma forma, em fazer com que providências venham a ser tomadas diante dessa situação? Houve alguma iniciativa nesse sentido, presidente? Bem, na verdade, o nosso objetivo era exatamente provocar o Ministério Público, o Judiciário, né? Levar conhecimento às pessoas que às vezes estão nas pontas e que não detêm o conhecimento por onde buscar os seus direitos, né? Este foi o objetivo principal do nosso vídeo, demonstrar para a sociedade que existem meios e onde buscar os seus direitos. Foi muito bem colocado pelos dois outros participantes, Dr. Mário Sérgio e Dr. Antônio Gonçalves. O que falta, de fato, é uma administração mais apurada, melhorada no serviço público. Equipamentos para a demanda existem, profissionais capacitados existem. Os mesmos equipamentos que atendem clínicas particulares, que são aquelas de ponta de linha, existe também equipamentos dessa forma doada pelo governo. O que não existe, digamos, é a preocupação na manutenção, que esses equipamentos funcionem aos mesmos moldes que funcionam nos serviços privados e que com uma administração, com uma fiscalização do poder público de uma maneira mais apurada, com certeza a saúde pública será muito melhorada. Essa é o nosso objetivo, levar essa divulgação para a sociedade, para o poder público, para o judiciário e para a sociedade num geral, como buscar os seus direitos no momento em que precisar desses exames ou desses tratamentos. Quando a senhora fala no preparo, né, dos técnicos em radiologia para a execução do seu trabalho, enfim, quando eles deparam com um equipamento que realmente quebrou, existe também nesse segmento aquele técnico que foi preparado para o reparo daquele equipamento ou não, presidente? Na grande maioria, os nossos profissionais, eles recebem a formação para o exercício da técnica, efetivamente, a realização de exames, na parte de proteção radiológica, e em alguns casos também eles conhecem, digamos, aquela parte mais
simplificada, digamos, uma substituição de uma peça, alguma coisa, eles também sabem, embora não seja a sua responsabilidade. Mas o que acontece, Walter? Quando um equipamento é vendido aqui no país, ele, na sua maioria, ele já vem com um contrato de manutenção da empresa que vende. E esse contrato, geralmente, é um contrato caríssimo. E nem sempre essa empresa tem o profissional disponibilizado para ir lá fazer uma substituição de peças, alguma coisa nesse sentido. E quando outro profissional mexe no equipamento, ele perde a garantia. Então, existe, vamos dizer assim, uma articulação de resistência para que outros possam botar esses equipamentos em funcionamento. Então, é mais uma situação que tem que ser visto e quebrado esta rotina para que esses equipamentos funcionem mais rápido. Porque, às vezes, uma manutenção dessa leva uma semana para chegar um técnico, porque às vezes ele está, digamos, em um estado bem distante, fazendo a manutenção de um equipamento, até que ele se desloque para lá, que ele conclua o que ele está fazendo e se desloque para lá, vai estar todo mundo sendo dispensado e sem condições de atendimento. Deixa eu saber agora do Dr. Mário se esse documentário que está sendo exposto nesse vídeo, se pode ser uma base para uma ação a ser proposta no judiciário, Dr. Mário? Olha, ali são colocados alguns fatos. Um fato concreto que foi mencionado ali, que é essa situação desse equipamento que chegou para o Hospital de Clínicas, ele, em princípio, até poderia ser, porque nós, em princípio, estaríamos vislumbrando ali a hipótese de um ato de improbidade administrativa pela questão do malbaratamento. A questão aí só... Talvez já não haja mais tempo hábil para isso, por dois motivos. Primeiro que se fala ali em cerca de 20 anos, e 20 anos atrás, exatamente a época da entrada em vigor da lei de improbidade administrativa. Talvez o fato seja anterior à lei, daí não seria alcançado pela lei de improbidade administrativa. Outra situação que pode ter ocorrido aí é que esse fato pode ter sido atingido pela prescrição, eventualmente. Agora, é uma situação que é da atribuição do Ministério Público Federal e da competência da Justiça Federal, por ser vinculado ao Hospital de Clínicas e ao Ministério da Educação. Então, eu, como sou do Ministério Público do Estado do Paraná, eu não tenho conhecimento, não sei se essa situação foi apurada no âmbito do Ministério Público Federal e se foi levado à Justiça Federal através de alguma ação. Mas talvez não haja mais tempo hábil para isso. Esse foi um fato concreto que foi colocado. Depois, eu acho que, se eu não me engano, tinha um outro fato do município de Goiás, se não me engano. E os outros fatos, eles são mais da ordem geral do sistema, situação que o próprio Ministério Público tem acompanhado, como eu falei. Muitas delas estão diretamente relacionadas com essa questão de terceirizações e repasses de atribuições públicas ao setor privado, que é uma área que o Ministério Público do Paraná já tem atuado, inclusive em diversos municípios aqui do estado. Quanto ao mais, como eu disse, elas não trazem um fato específico que pudesse ensejar, então, ou a abertura de um inquérito civil, de um inquérito policial ou de uma ação judicial. Uhum. Doutor Antônio Gonçalves, bom, quer dizer, não sei se é uma prática comum, mas sempre acontece um paciente de um hospital público que precisa realmente de um exame radiológico, mas que de repente na estrutura da cidade não existe este equipamento à disposição, mas na rede particular tem lá à vontade. Então se encaminha o paciente para a rede particular para fazer, portanto, aí este exame. Seria simples essa espécie de convênio, mas também não seria interessante também apurar por que de fato este equipamento não está funcionando na rede pública, mas está funcionando na rede privada? Olha, Walter, muito boa a sua pergunta. A presidente tocou num ponto que é a questão da manutenção, né? Mas um ponto que tem que ser destacado é que, apesar de existir o contrato, e realmente ele é caríssimo, sabe-se lá por quê, com uma empresa especializada que faz manutenção, na rede pública existem muitos problemas que derivam da ausência de peças, não ausência de manutenção. Então o técnico diz, não,
A máquina, ela está perfeita, só que tem uma peça que precisa ser importada, isso demanda um tempo e eu não tenho o que fazer. Eu não tenho uma outra peça para substituir, temos de aguardar. E, enquanto isso, o consumidor, o necessitado do sistema de saúde, padece. Então, volto a dizer, é necessário processar o Estado. E se você tem a rede particular que possui esse aparelho, eles não são obrigados a lhe atender pro bono, porque não é essa a função da clínica particular. Entretanto, nada impede de que, mediante a busca de uma proteção na justiça, a justiça determine que esse paciente seja atendido na rede particular e que a conta seja paga depois pelo Estado. Como isso será feito, essa operacionalização, é um problema do próprio Estado, porque o Estado ele não pode se omitir no fornecimento da saúde. Então, se o aparelho, por um acaso, esteja quebrado, o Estado é responsável. Agora, se não existe o serviço no município da necessidade da pessoa, então realmente aí não há o que falar. Aí ela tem que procurar um município próximo, se possível for, ou infelizmente ela vai ter que arcar com as custas desse exame ou desse procedimento na rede particular. O que ela pode fazer é reivindicar junto à Secretaria da Saúde do município a aquisição desse equipamento. Mas aí isso será moroso, porque é necessário, primeiro, o interesse do município, segundo, o interesse da própria comunidade e, terceiro, um processo licitatório, que esse demanda muito tempo e nem sempre resolve o problema. Bom, presidente Valdelice, constantemente temos no nosso país campanhas, e uma delas que chama bastante a atenção é a campanha da prevenção contra o câncer de mama. Aí se mobiliza médico, se mobiliza o pessoal da enfermagem para que essa campanha seja desenvolvida. Alguma vez os técnicos em radiologia já foram também chamados para esse tipo de campanha, no sentido de dizerem, olha, o nosso equipamento está assim, ou não está assim, aqui está assim. Enfim, alguma vez já foi chamado para esse tipo de campanha? Na verdade, assim, ó, essas campanhas que existem, né, a que mais se fala é o câncer de mama, né? Então, o nome desse exame é uma mamografia, e esse equipamento é operado pelo profissional das técnicas radiológicas, né? Pelo técnico ou tecnólogo em radiologia. Então, os nossos profissionais participam diretamente nessas campanhas. O que acontece é que o nosso profissional, ele realiza o exame. Efetivamente, ele faz o exame. Mas o laudo é por conta do médico radiologista, né? Então, são dois profissionais que trabalham aí, né? O técnico ou tecnólogo em radiologia, na condição de profissional da técnica, e o médico radiologista para fazer o laudo. Então, o nosso profissional, ele atua da melhor maneira possível para realizar um exame com qualidade, né? E geralmente ele é um grande divulgador. Mas quando está sendo montada a estrutura, ou seja, montada a estrutura da campanha, ele é chamado, ele é ouvido também para fazer suas colocações em termos se aquele equipamento naquele hospital vai dar certo, não vai dar certo? Não. O nosso profissional não é chamado para isso, embora ele tenha conhecimento, digamos, para poder opinar, para poder sugerir, né? Mas ele não é chamado nesta... Até mesmo porque, Walter, nós temos hoje dentro da nossa profissão o profissional técnico e o profissional tecnólogo. E o tecnólogo em radiologia, ele não é reconhecido pelo Ministério da Saúde como profissional da área de saúde, o que é um grande engano, porque é um profissional muito bem formado, é um profissional que tem a sua formação completamente voltada para a área de saúde e ele não é reconhecido pelo Ministério da Saúde como profissional da saúde. É uma das outras áreas que nós estamos trabalhando e procurando ajustar esse engano do entendimento, porque esse profissional, ele poderá, inclusive, ser um profissional de suma importância e com grande capacidade nessas campanhas, né? E não só nessas campanhas, em toda a atuação da área de saúde no serviço público.
Perfeito. Bom, nós estamos caminhando aqui para um encerramento do nosso programa, abordando aí esse assunto, mais uma vez ressaltando que foram convidados para participar, mas declinaram do convite, o Conselho Federal de Medicina, o Núcleo de Estudos de Saúde da Universidade de Brasília, o Ministério da Saúde e também o Colégio Brasileiro de Radiologia. Deixa eu ter agora o Dr. Mário Sérgio Albuquerque Schirmer, que é o Procurador de Justiça do Centro de Apoio Operacional de Patrimônio, de Proteção do Patrimônio Público, ele que é do Ministério Público do Estado do Paraná. Um minuto para as considerações finais, doutor Mário. Eu fiquei muito satisfeito de participar, foi uma honra participar. Como eu disse, parabenizo novamente o Conselho Nacional de Radiologia pela iniciativa de divulgar fatos tão importantes para a sociedade brasileira. Gostaria de dizer também que, apesar de todas as críticas que se pode fazer, o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira. Ele tem, evidentemente, muitos defeitos e ele tem muitas situações a serem consertadas, mas ele é um serviço público que, de certa maneira, está funcionando e tem atendido a população brasileira com disponibilização de medicamentos, muitos medicamentos até caros, e inclusive também de serviço de realização de exames e consultas médicas. É claro que esse sistema deve ser sempre aperfeiçoado e devemos sempre estar alertas a desvios de condutas que possam acontecer na realização dos serviços. Mas nós devemos ter também sempre em mente a necessidade de preservação do serviço do SUS. Tá bem. E nós agradecemos muito ao senhor pela participação, tá bom, doutor Mário? Muito obrigado, eu que agradeço. Deixa eu também ter o doutor Antônio Gonçalves. Doutor Antônio Gonçalves, também um minuto para as considerações finais, doutor Gonçalves. Olha, Walter, gostaria de parabenizar a rádio, que sempre se notabiliza por debates de muita importância no cenário político e social, e por trazer um tema tão candente quanto esse. E eu gostaria de encerrar minha participação com a questão da saúde no Brasil. Realmente, nós temos muitos problemas, mas isso não significa que a saúde brasileira seja uma porcaria. Nós tivemos muitos avanços nas últimas décadas e, claro, ainda estamos um pouco aquém do que seria o modelo ideal de funcionamento, em especial na questão das filas e do atendimento à população, que esse me parece ser o grande entrave. Como tudo que foi dito hoje aqui nesse debate, nós temos a aparelhagem necessária, nós temos o profissional, coisa que não tínhamos até alguns anos atrás, mas ainda não conseguimos atender a demanda. A demanda ainda é muito superior à oferta. Então, é momento do governo federal repensar no investimento à saúde, porque a população não pode esperar a boa vontade do Estado. Isso é dever, por isso que nós pagamos tantos impostos, por isso que nós investimos no próprio assunção do Estado democrático de direito. Então, o fundamental é reinvestir o mínimo na saúde para que a população não fique tão amíngua nas ruas implorando pela saúde, que é obrigação dela. Tá certo. Um bom dia para você. Muito obrigado, viu, doutor Antônio Gonçalves? Eu que agradeço, Walter. Pois não. Bom, o presidente Valdelice Teodoro, aqui inclusive em Brasília, está acontecendo a 14ª Conferência Nacional de Saúde. No caso, o Conselho está participando? Nós sempre participamos da Conferência Nacional de Saúde. Sempre somos parte nisso daí. É onde se rediscute, né, o SUS e tudo mais. O SUS é um programa realmente muito bom. O governo investe, isso é uma situação até que eu comentei no vídeo, né? O governo, de fato, ele tem boa intenção, ele investe. O que nós precisamos cuidar é o trajeto até isso chegar na ponta. É a gestão. É a gestão. É esta a nossa principal preocupação, porque eu acredito que a verba que existe disponibilizada para a saúde no país, se ela de fato for bem aplicada, ela atende à demanda
e nós teremos uma saúde conforme a nossa Constituição prevê. Saúde para todos no país e com boa qualidade. Só para finalizar a nossa participação, presidente, o vídeo tem a duração de quanto tempo? Quem quiser realmente 29 assistir? minutos. 29 minutos. Então é bem amplo. Ele foca apenas no estado do Paraná ou ele é abrangente? Não, ele é abrangente. Abrangente. Ele vai em praticamente todas as áreas, né? Várias partes do país. Citamos, digamos assim, o país num geral. Perfeito. Bom, e com certeza, quem quiser acessá-lo, a senhora poderia mais uma vez repetir o endereço para que o pessoal possa, então, acompanhar o documentário. www.conter.gov.br/radioativo. Perfeito. Bem, e nós aqui queremos agradecer muitíssimo e a senhora pela gentileza de ter comparecido aqui nos estúdios da Rádio Nacional, como também aos demais participantes, abordando este assunto tão importante, não é? E que leva, acima de tudo, o esclarecimento aí para os nossos ouvintes e principalmente aquele segmento da população que constantemente esbarra nessa dificuldade de poder realizar aí um exame que, na realidade, depende de uma decisão do médico, o resultado daquele exame, né? Principalmente no campo da radiologia, e que, infelizmente, nem sempre é possível, em que pese também que nós temos serviços de excelência, serviços de qualidade, que merecem também aí, acima de tudo, o elogio, justamente pelo esforço, né, pela garra desses profissionais, né? Mas nem por isso deve ser deixado de cobrar aí também excelência onde não existe, né, presidente? Com certeza absoluta. Você colocou muito bem, Walter, que nós temos serviços exemplares nesse país, serviços públicos que servem de exemplo, inclusive para os particulares, muito bem administrado, muito bem coordenado, atendido por profissionais altamente qualificados em todos os sentidos, que isso é o orgulho, digamos, para nós ver e saber que, se quiser, as coisas darão certo, né? Quem sabe pode ser também uma ponta para produzir um vídeo mostrando do outro lado, né? Mostramos o lado do descaso, quem sabe bem, não é? É interessante. Quem sabe seja o próximo, né? Aí dá para fazer uma comparação muito bonita, Exatamente. né? Presidente, olha, muito obrigado à senhora pela atenção, pela gentileza em ter comparecido aqui aos estúdios da Rádio Nacional. Eu é que agradeço essa oportunidade e estamos à disposição no Conter para atender qualquer orientação que seja possível a nós. Tá certo, okay? Um bom dia para a senhora. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado. Bem, são 9h57. Nós já vamos encerrando aqui a edição do Revista. Apenas lembrando que hoje abordamos este assunto, né, com os nossos convidados, Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, Dr. Mário César de Albuquerque, do Ministério Público do Paraná, também com o Dr. Antônio Gonçalves, advogado e doutor em mestre em Filosofia de Direito. Mais uma vez ressaltando que convidamos o Conselho Federal de Medicina, o Núcleo de Estudos de Saúde da UNB, o Ministério da Saúde e o Colégio Brasileiro de Radiologia, entidades que declinaram, portanto, da participação hoje deste assunto tão importante, né, para todos nós. É isso, vamos ficando por aqui. Bom dia, Brasil. Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença. Revista Brasil, em sintonia com os acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. Revista Brasil, com Walter Lima. De segunda a sexta, informação de qualidade nas suas manhãs. De 6 às 7, Brasil Rural. Notícias da agricultura no começo do seu dia. Às 7 horas, Repórter Brasil, com as informações do Brasil e do mundo. Às 7h45, Jornal da Cidade, as notícias do Distrito Federal e entorno. Às 8 horas, Revista Brasil, jornalismo que faz diferença. Às 10 horas,